Pessoal, a aula de hoje é justamente isso aqui, viu? Anota aí no caderno. Tubos sonoros. A gente pode classificar os tubos sonoros em dois. Esse aqui é um dos tipos, né? Um tubo aberto em duas extremidades. Olha aqui, ó. Extremidade aberta aqui embaixo, na campana, e aqui em cima para produzir o som. Então é um tubo sonoro aberto nas duas extremidades. Bem legal, né? Então a gente altera as frequências das notas conforme a gente entope aqui, entope é assim, né? A gente coloca as mãos aqui os dedos, na mão não, dedos aqui nesses buraquinhos, e conforme a gente coloca, a gente vai aumentando o comprimento do tubo, certo? Então uma coisa que você já tem que ter em mente aí é que a frequência ela vai depender do comprimento do tubo. A frequência ela vai diminuindo conforme o tubo aumenta. Então aí a gente já pode ter a primeira relação para criar uma equação. Então vamos lá, pessoal. O tema da aula de hoje tá aqui, ó, tubos sonoros, e eu já adiantei que eles são classificados em abertos, e a segunda classificação dos tubos é que ele pode ser fechado, certo? Os tubos abertos, né? Eu vou botar aqui, eles são abertos em duas extremidades. Por que eu estou botando isso? Porque na classificação dos tubos fechados, a gente pode pensar que um tubo fechado ele é completamente fechado, mas na realidade não. Um tubo fechado ele tem uma extremidade aberta e a outra é fechada e outra fechada. Como exemplo, a gente já tem aqui, por exemplo, a maioria dos instrumentos musicais, eles são com duas extremidades abertas, mas aqui eu vou trazer um instrumentinho para vocês verem como é que funciona um tubo fechado. Espera aí só um pouquinho. Cheguei aqui, pessoal, com um tubo sonoro fechado em uma das extremidades, né? Um trompete. Olha aqui. Eu sei que você está imaginando aqui, ó. Ele é aberto aqui e aberto lá do outro lado. Mas a partir do momento que eu boto na boca, ó, essa extremidade fica fechada e essa fica aberta. Ok, pessoal? Então aqui, ó, temos um exemplo de um tubo aberto nas duas extremidades, essa flautinha doce. Temos aqui um trompete. Ah, você tá me imaginando? Você vai tocar? Vai, vou tocar. Tampa aí os ouvidos, menino, olha só. Tampa os ouvidos. Ô, putaria, vamos lá pro que interessa, pessoal. Pessoal, é o seguinte: tubos abertos em duas extremidades e tubos fechados em uma extremidade, aberto em uma extremidade e fechado em outra. A equação que rege as duas são muito parecidas. E uma delas a gente já estudou em ondas estacionárias. Eu vou botar aqui só para ajudar vocês a lembrar, mas não deveria. Mas eu vou botar porque eu gosto de botar, certo? Então preste atenção aí, meu menino. Tubos abertos em nas duas extremidades. Tubos abertos nas duas extremidades. A equação que rege a frequência é NV2L. Beleza? A gente já viu isso aqui lá na ondas estacionárias. É a mesma equação.
mesmazinha. O padrão do ar dentro do tubo aberto forma o mesmo padrão da corda. O ar vibrando aqui dentro desse tubo, ele tem o mesmo desenho daquela corda lá de eu brincando, mas minha assistente, mas minha menina, certo? Então, pessoal, tubo aberto, duas extremidades, a equação da frequência é NV2L. E nos tubos fechados, a equação que rege é a mesma, só que no lugar do 2 é um 4, certo? Oxente, por que, Rosenberg? Vamos lá, vamos tentar entender aqui, né? Só para não deixar o vídeo um pouquinho mais comprido, vamos tentar entender por que no tubo aberto é 2 e no tubo fechado é 4. Pessoal, aquele padrão lá de nós e ventres, ele se forma dentro desses tubos, certo? A diferença é que os nós no tubo aberto, ele está dentro do tubo. Ficou bom de entender? Vamos tentar entender aqui através desse esquema. Eu vou apagar aqui. Então, pessoal, só para facilitar o aprendizado, olha só o esquema aqui que eu fiz, né? Eu dei um pausa aí e fiz esse desenho. Então, ó, pessoal, aqui a gente tem o mesmo padrão lá das ondas estacionárias da corda, né? Aqui ó, no tubo aberto e no tubo fechado, só que tem a diferença. Aqui, ó, pessoal, a distância entre os ventres, ele equivale à metade do comprimento de onda, certo? No tubo aberto, ele equivale à metade do comprimento de onda, a distância entre os ventres, certo? Já no tubo fechado, como vocês estão vendo aqui, ó, é como se tivesse um ventre pela metade. Ó, tem aqui um ventre pela metade. Então a distância entre os nós aqui, ele equivale, o comprimento de onda, a como se fosse ele dividido por 4, né? Essa distância entre os nós é como se fosse dividido por 4, porque tem um nó se formando mesmo no finalzinho do tubo e está cortando um dos ventres pela metade. Então você pega aqui a metade e divide pela metade, a gente encontra justamente aquele 4 lá da equação, beleza? Aí tem mais um detalhezinho importante, um único detalhe importante, né? Além de você saber por que é 2 e por que é 4, você tem que lembrar disso aqui que eu vou dizer, ó. A frequência é em hertz, né? Não precisa dizer, frequência em hertz. Esse V aqui ele é de velocidade, né? Metros por segundo. Todo mundo já sabe que esse L é aquele, é o comprimento em metros. Beleza, pessoal? Só que o N, você lembra lá, que é o número de harmônicos, beleza? O número de harmônicos que eu pedi para você chamar de buchinho, lá em ondas estacionárias. Pois bem, é justamente nele e nos tubos fechados, beleza? Olha só, você anota aí bem bonito que nos tubos fechados, esse número aqui de harmônicos, os buchinhos, eles são números ímpares, certo? Não existe harmônico par em tubo sonoro fechado. Bom, pessoal, então de ondulatória é isso, né? A gente finaliza aqui essa playlist de aulas sobre ondulatória, né? Com os tubos sonoros, né? Estudando aí um pouquinho de acústica. E a gente aí vai ter que se virar para poder pensar exemplos de tubos abertos ou fechados. Lembrando que é fechado em uma das extremidades, na outra é aberta, né? Vou pensar aqui num exemplo só para ajudar você, né? Além do trompete, a gente tem os demais instrumentos de sopro, né? Na realidade, a maioria dos instrumentos de sopro ou são abertos ou são fechados. Isso é lógico, né? Você só tem, né? Não sei porque é que eu tô falando isso. Mas veja só, pessoal, um apito é um instrumento, né, assim, entre aspas, em que ele é fechado em uma das extremidades. Eu posso aqui usar minha própria voz para criar um instrumento. Olha só, quem é que não lembra dessa música? Pessoal, o assobio, ele é um instrumento musical, né, em que uma das extremidades está fechada
e a outra é aberta, que é justamente a boca. Então a gente finaliza aqui. Tchau, pessoal, sem mais arrudei. Vamos estudar, vamos resolver a atividade, que o próximo assunto vem aí. Aguarde.